Olá pessoal, vamos para mais uma aula. E ó, essa daqui é técnicas de simplificação e operações com frações. Eu sei que durante as minhas aulas, às vezes eu uso algumas técnicas que principalmente para quem tem um pouco mais de dificuldade com a matemática, fala assim, nossa, mas isso aí é muito difícil. Mas vale a pena treinar, isso aqui ganha tempo e o que você acha que é difícil, na verdade vai facilitar a sua vida. Então eu trouxe algumas técnicas aqui e já vamos aproveitar para relembrar algumas operações com fração. Então vamos lá. Primeiramente, que sempre que nós resolvermos um exercício e o resultado final for uma fração, eu preciso verificar, esta fração dá para simplificar? Se der, nós temos que fazer isso, certo? E como simplifica uma fração? Por exemplo, essa daqui, ó, 18 por 42. Eu tenho que observar se existe um número que simplifica as duas, que divide os dois números ao mesmo tempo. Então, primeiramente, eu posso observar que elas são pares. Então, opa, se é par, dá para dividir por 2 em cima e embaixo? Posso fazer isso. Posso observar que o 18 dá para dividir por 3, até porque tem a técnica, né? 1 mais 8, 9. Quando a soma é divisível por 3, o número também é. Então, 18 é por 3, ó, e o 4 mais 2, 6. 6 é por 3, então 42 também será. Então, ou seja, dá para dividir por 2, dá para dividir por 3. Então, se dá para dividir por 2 e por 3, eu posso pensar que dá para dividir por 6. Então, mas falando em técnicas, eu posso utilizar ou um pouco mais detalhado, ou eu posso ir um pouco mais direto. Então, imagino que eu só enxerguei por 2. Então, eu vou lá e divido por 2 em cima e embaixo. 18 por 2 é 9. 42 por 2, 21. Opa, não dá mais por 2. Mas agora eu enxerguei que dá para dividir por 3. Então eu vou lá e divido por 3. 9 dividido por 3 dá 3. 21 dividido por 3 dá 7. Dá para dividir mais? Não dá, porque 3 é primo, 7 é primo, não existe mais divisor comum entre eles. Então o que acontece? 18 por 42 é a mesma coisa que 3 sétimos. Então, ó, eu fiz passo a passo. Se você tivesse enxergado que dava para dividir por 6 aqui direto, ó, vou colocar aqui do ladinho, por 6 e por 6, o que acontece? A gente já iria direto para cá. Porque 18 dividido por 6 é 3 e 42 dividido por 6 é 7. Tá ok? Então, ou seja, posso ir passo a passo, vou fazer umas continhas a mais, mas vou chegar lá. Mas se eu enxergar números maiores que dividam os dois, eu vou direto. Beleza? Agora, olha o que nós temos aqui. Uma multiplicação de fração. Como multiplica a fração? É o de cima com de cima, de baixo com de baixo. Só que a ideia aqui não é fazer toda essa conta, e sim trabalhar com números menores, ou seja, simplificar. E da mesma forma que eu acho números que dividem cima e embaixo aqui na fração, eu também vou fazer isso, mas pensando de que forma? Parte de cima com parte de baixo. Pode ser o próprio número aqui com o de baixo dele, mas pode ser o de lá com o de baixo aqui, ou seja, como se eu estivesse dividindo de forma cruzada. As duas maneiras é válidas. Então eu vou olhar e vou tentar enxergar quais são esses números. Tem várias opções, não tem uma única forma, dá para achar vários números. Quanto mais você achar esses números e até quanto maior eles forem, mais rápido você faz. Então olha aqui, ó. Eu consigo enxergar 25 e 15, ó, afinal 5 dá para dividir por 5. Vamos simplificar então por 5? Quanto é 25 por 5? É 5. Quanto que é 15 dividido por 5? É 3. Opa, parou aí? Não, vamos continuar. E agora, o que eu posso enxergar? Ó, eu posso pensar que esse 12 dá para dividir por 3 aqui. Mas esse 3 eu já não era resultado aqui? Não pode continuar? Pode, tá? Então eu posso usar o 12 por 3 e já cortar aqui, ou ainda eu posso pensar no 18, 12 com 18, enxergando que dá para dividir aqui por 6 e aqui também por 6, então das duas formas. Ó, vou usar essa. Quanto que é 12 por 6? 2. Quanto que é 18 por 6? 3. E agora? Agora, ó, sobrou 5 em cima, 2 e 2, e aqui sobrou 3 e 3. Não dá mais para simplificar, então o que a gente faz?
multiplica agora reto. 5 vezes 2 é 10 e 3 vezes 3 é 9. Entendido? Então, ó, a ideia é sempre a gente fazer de maneira mais fácil para a gente chegar direto no resultado. Dá para simplificar aqui? Não dá. E o que acontece se nós não tivéssemos feito tudo aqui? No final daria para fazer mais uma simplificação, tá joia? Olha esse outro caso. 15 por 14 dividido por 45 por 21. Eu tenho uma divisão de fração. O que faz na divisão de fração? A divisão de fração diz o seguinte, que eu tenho que manter a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda, ou seja, trocar a ordem da segunda. Então vai ficar 21 por 45. E aí passa a ser uma multiplicação de fração, igual nós tínhamos aqui. O de cima com de cima, de baixo com de baixo. Mas antes de multiplicar, o que nós vamos fazer? Simplificar. De que forma então? Vou tentar enxergar números em cima que eu consigo cortar com números de baixo. Ó, 15 e 45, olha o final 5, que significa que dá para dividir por 5. Quanto que é 15 por 5? É 3. Quanto que é 45 por 5? É 9. E agora, ó, 21 e 9, dá para dividir? Dá por 3. Aqui e aqui. Posso fazer isso? Posso. Se você também pode enxergar que esse 21 dá para dividir aqui por 14. Ou ainda, dá para você enxergar que esse 3 dá para dividir aqui por 9. Ah, mas por que o 3 dá por 9? Porque o 45 e o 15 eu poderia ter feito essa divisão direta. Quanto que é 45 por 15? É 3. Então eu poderia ter feito isso. Mas se eu não enxerguei na hora, então eu faço agora. Esse 3 vira 1 e esse 9 vira 3. Ó, 45 por 15, 3 e ficou 1. E agora, ó, olha esse 21 com o 3 aqui. Dá para cortar? Dá. Quanto que é 21 dividido por 3? É 7. E aqui no lugar do 3 vai ficar 1. Observa que eu estou dividindo os de cima com os de baixo. Acabou aí? Não. Eu tenho 7 aqui e tenho 14 aqui, ó. Dá para dividir por 7 aqui e aqui. No lugar do 7 fica 1, no lugar do 14 fica 2. Agora sim. Aqui em cima o que sobrou? 1 e 1. Então é 1, porque seria 1 vezes 1. E aqui embaixo, 2 e 1, ou seja, 2. Então quer dizer que tudo isso aqui deu quanto? Meio, certo? Então, ó, toda a ideia da simplificação. E agora eu coloquei outros dois exemplos aqui, onde esses exemplos a gente usa muito quando eu estou resolvendo regra de 3 composta, 3 ou mais grandezas, que eu tenho uma parte com x igual a uma multiplicação de fração. Como que eu simplifico isso? Então vamos lá. Eu posso da seguinte forma. Primeiro, ó, esquece essa parte que está com x. O que eu tenho aqui não é uma multiplicação de fração igual nós fizemos aqui? Significa que eu posso olhar números de cima com números de baixo e tentar simplificar. Então é isso que nós vamos começar. Ó, 15 e 9. 15 dá para dividir por 3. O 9 também. Quanto que é 15 por 3? É 5. E 9 por 3 é 3. Aí eu olho agora. 5 com 42 dá? Não. 7 com 3 dá? Não. Mas o 42 com 7, opa, essa dá. Porque dá para dividir por 7 aqui e aqui. E quanto que é 42 por 7? Vai dar 6. E o 7 por 7 é 1. Então olha o que eu fiz. De cima com de baixo. Acabou aqui? Na verdade não. Vou repetir aqui, ó. O que sobrou até o momento. Aqui eu tenho, ó, não vou nem multiplicar ainda. Sobrou aqui 5 sobre 6 vezes, e aqui 1 sobre 3. Observa que se eu olhar só o lado de cada igualdade, de cima não simplifica mais com o de baixo. Realmente não dá. Mas, quando eu tenho a igualdade, eu posso pensar na simplificação de lados opostos. Só que daí o que acontece? Eu tenho que pensar do mesmo lado da fração, ou seja, a parte de baixo de lá, posso simplificar com a parte de baixo de cá. E aí dá. Olha o que acontece. Não dá para dividir o 12 por 6? Dá. Aqui fica 2 e aqui fica 1.
Agora sim eu cheguei no meu ponto máximo de simplificação. Então, ó, essa continha sobrou o quê? X sobre 2 igual. Agora aqui sim, ó, multiplico aqui. 5 vezes 1, 5. 1 vezes 3, 3. Aí eu multiplico o cruzado. 3 vezes x, 3x. 2 vezes 5, 10. X é igual, passo 3 dividindo, 10 dividido por 3. Como essa divisão aqui ela não é exata e não dá para simplificar, então eu paro aqui. Esse é o valor do meu x, ok? Quer verificar se realmente vale a pena fazer isso? Experimenta fazer essa conta. Multiplica o 15 por 7, o 42 por 9, depois multiplica cruzado, faz a divisão, você vai ver que você vai gastar muito mais tempo, tá? Mais um exemplo. Olha aqui. Olho para isso e já enxergo que eu tenho um 30 aqui e tenho um 40, ó. Lados opostos da igualdade, parte de cima com parte de cima pode. Para que isso? Para eu já eliminar esses zeros. Já posso cortar isso. E agora? Agora eu vou olhar aqui, ó. Eu tenho, olha o que sobrou desse 40. Sobrou 4 e eu já enxergo um 16 aqui. Por quê? Porque 4 dividido por 4 é 1 e 16 dividido por 4 é 4. E agora? Olha o que nós temos aqui. 28. Aqui eu tenho 21, já dá para enxergar, são múltiplos de 7, ou seja, dão para dividir por 7, mas ainda eu também posso enxergar que esse 28 dá para dividir por 4. Quanto que é 28 dividido por 4? Aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 7. Tá? Posso resolver aqui ou ainda enxergar mais essa divisão, o 7 com o 21. Dá para dividir por 7 ficando 1 aqui e dá para dividir o 21 ficando 3. Olha o que sobrou de tudo isso. 3 sobre x igual, aqui ó, 1 e 1, então é 1. E aqui 3, porque cortou, e aqui ficou 1, então 3. Chegou nesse ponto aqui, o que faz? Multiplica cruzado, x vezes 1 é x, 3 vezes 3 é 9. E está feita a conta. Beleza, pessoal? Então, ó, treine, vale a pena simplificar. Lembrando que na hora da prova a gente não pode usar calculadora, então tem que ser tudo na mão. Quanto menor for os meus números, mais fácil para eu fazer conta. Beleza? Valeu e até a próxima!